Rapaziada, segura essa bomba que pode mudar o eixo do futebol sul-americano. Informações que começaram a circular nos bastidores do futebol argentino e que chegaram ao nosso radar nos últimos dias dão conta de que o Fortaleza, sim, o tricolor do PC, estaria próximo de fechar um acordo com ninguém menos que o Boca Juniors para a chegada de uma joia promissora do futebol hermano, Lautaro Di Lolo. O zagueiro, que tem apenas 20 anos e já é tratado como uma das grandes promessas da base chinesa, teria entrado na mira da diretoria cearense após uma série de reuniões discretas entre representantes dos dois clubes. A conversa ainda é tratada com muita cautela, mas os sinais estão ficando cada vez mais fortes de que o negócio pode realmente sair do papel. E não seria apenas um empréstimo qualquer, não, hein? Fontes ligadas aos bastidores do PC garantem que o acordo envolveria cláusulas bem específicas, incluindo metas de desempenho e até possibilidade de compra futura com valor fixado. A diretoria do Fortaleza, liderada por Marcelo Paz, tem se mostrado cada vez mais ousada no mercado sul-americano e essa possível chegada de Lautaro Di Lolo seria mais uma prova da nova mentalidade do clube, investir pesado em talento jovem, mesmo que venha de fora. E para quem não conhece muito bem o nome de Lautaro Di Lolo, deixa eu situar vocês rapidinho. Ele é zagueiro de origem, canhoto, com boa saída de bola e já figurou em diversas convocações da seleção de base da Argentina. Formado nas categorias de base do Boca Juniors, Lautaro vem sendo considerado um projeto a longo prazo pela comissão técnica do clube de La Bombonera. Só que, como todo clube grande, o Boca também tem suas prioridades momentâneas, e nesse cenário, oportunidades de empréstimo ou negociação com outros mercados surgem como alternativas viáveis para dar rodagem ao jogador. O Fortaleza, que vem acompanhando de perto o cenário das promessas argentinas, teria feito uma sondagem inicial ainda no início de julho. De lá para cá, as conversas evoluíram e a possibilidade do jogador vir ao Brasil já não é mais vista com descrença nem mesmo entre os torcedores mais conservadores do Boca. A ideia de ver Lautaro ganhando minutos importantes em um clube que disputa competições de alto nível como o Brasileirão e a Sul-Americana agrada aos dirigentes chineses, que veem nisso uma chance de valorização do atleta. Ainda não é oficial, mas os indícios são cada vez mais fortes. O Fortaleza tem uma estratégia muito clara nos últimos anos, mesclar juventude com experiência e apostar em nomes que podem render esportivamente dentro de campo e financeiramente no futuro. A possível chegada de Lautaro Di Lolo se encaixa perfeitamente nesse perfil traçado pela diretoria e comissão técnica. O nome dele, inclusive, teria sido indicado por um membro da equipe de análise de desempenho do clube cearense, que acompanha jogadores do futebol sul-americano em tempo real. Di Lolo, que já teve sondagens de clubes do México e até de Portugal, vê com bons olhos a possibilidade de vir para o futebol brasileiro, principalmente para um clube como Fortaleza, que oferece estrutura, visibilidade e uma torcida apaixonada. As negociações, ao que tudo indica, estão em estágio avançado e já envolvem até alinhamento de salários e bônus por metas alcançadas. Existe, inclusive, a possibilidade do Boca inserir uma cláusula de recompra no contrato, o que mostra o quanto eles ainda acreditam no potencial do atleta. A grande questão agora é saber quando o anúncio oficial será feito. Até lá, o burburinho só aumenta nos bastidores do futebol argentino e nordestino. A situação, claro, já começa a mexer com a torcida do Fortaleza, que sonha em ver mais um nome de peso vestindo a camisa tricolor. Mesmo sendo uma promessa, Lautaro Di Lolo carrega uma expectativa gigantesca pelo que representa dentro do cenário das categorias de base da Argentina. Não é qualquer zagueiro que consegue se destacar em um clube como o Boca Juniors, ainda mais com a pressão e a concorrência que existem por lá. A vinda dele para o futebol brasileiro seria vista como um movimento ousado e estratégico, principalmente levando em consideração que o jogador ainda está em processo de transição para o profissional. Seria o momento ideal para lapidar esse diamante bruto e, quem sabe, fazer história vestindo a camisa do Fortaleza. A diretoria não confirma oficialmente, mas também não nega. O silêncio, nesse caso, só aumenta a sensação de que algo realmente grande está sendo costurado nos bastidores. E cá entre nós, o Fortaleza tem histórico recente de surpresas agradáveis no mercado, então não seria nada absurdo se essa negociação virasse realidade nos próximos dias.
O que se comenta nos bastidores do futebol argentino é que o Boca Juniors enxerga o Fortaleza como um clube neutro na rivalidade interna da Argentina e como uma boa vitrine para desenvolver atletas jovens. Diferente de emprestar para um clube local ou até mesmo enviar para um destino europeu sem garantias de minutos em campo, colocar Lautaro Di Lollo em uma equipe como Fortaleza pode dar ao jovem zagueiro uma experiência de alto nível competitivo com a segurança de um projeto sólido. O tricolor do PC já provou que sabe lidar com jovens estrangeiros e que oferece condições para crescimento técnico e físico. O estilo de jogo da equipe comandada por Vojvoda, inclusive, favorece defensores com boa leitura tática, algo que Lautaro já demonstrou ter nas categorias de base. A torcida, claro, já está de olho nas redes sociais do jogador, tentando decifrar qualquer sinal de despedida ou mudança de ares. Enquanto isso, o staff do atleta mantém silêncio absoluto, mas confirma que propostas foram analisadas e que uma decisão está próxima de ser tomada. Tudo aponta para um desfecho surpreendente nos próximos dias. Nos bastidores, fontes próximas à negociação revelaram que o próprio técnico do Boca, Diego Martínez, teria dado o aval para a liberação de Lautaro Di Lollo. O treinador estaria focado em nomes mais experientes para o setor defensivo na reta final da temporada e enxergou na saída do jovem uma boa oportunidade para aliviar o elenco e abrir espaço para reforços imediatos. Além disso, há uma confiança de que o zagueiro volte mais maduro caso o retorno ao Boca aconteça no futuro. Já o Fortaleza, por sua vez, teria se comprometido a oferecer um plano de desenvolvimento técnico individual para o atleta, algo que agradou muitos argentinos. A parceria entre os clubes poderia, inclusive, abrir portas para futuras negociações entre os times, criando um canal direto entre Ceará e Buenos Aires. É a famosa troca de interesses. O Boca empresta, o Fortaleza desenvolve, e todo mundo sai ganhando. Resta saber como será a adaptação do jovem defensor ao futebol brasileiro, caso o acordo realmente se concretize. Mas uma coisa é certa, se tudo isso for confirmado, estaremos diante de uma das movimentações mais curiosas e inteligentes da janela. E se tem uma coisa que ninguém pode negar é que o Fortaleza tem se tornado cada vez mais relevante no cenário internacional. O clube que há alguns anos lutava contra o rebaixamento na Série B agora está flertando com grandes nomes do futebol sul-americano e fazendo negócios com gigantes do continente. Essa perspectiva de longo prazo. O Fortaleza quer mais que bons resultados pontuais, o objetivo é consolidar-se como um clube formador e revelador, mesmo com atletas que não tenham origem na base. Redobrada. Por mais que o nome de Lautaro Di Lollo ainda não esteja nos jornais brasileiros, basta dar uma rápida olhada na imprensa argentina para perceber que o assunto está fervendo. Programas esportivos locais, jornalistas especializados em base e até ex-jogadores do Boca têm comentado sobre a possibilidade da saída do zagueiro. E o que chama atenção é o tom, não é de revolta, nem de crítica. Pelo contrário, muitos veem com bons olhos a mudança de ares para o defensor. Acreditam que o futebol brasileiro pode ser um laboratório valioso para o desenvolvimento de Lautaro. Se confirmada, a transferência não será apenas uma negociação entre dois clubes, será um passo importante na carreira de um jovem que sonha alto e que, ao que tudo indica, está disposto a arriscar para crescer. E arriscar, meus amigos, é exatamente o que o Fortaleza tem feito com sabedoria nos últimos tempos. Então, preparem-se, porque essa história ainda vai render muito assunto. O nome de Lautaro Di Lollo pode ser pouco conhecido agora, mas se realmente chegar ao Brasil, vai ser questão de tempo até ele se tornar protagonista em jogos grandes e, quem sabe, ídolo da torcida tricolor. E olha só, meus amigos, as informações que chegam agora dão conta de que o acordo entre Fortaleza e Boca Juniors está praticamente selado. Fontes ligadas diretamente ao clube argentino afirmam que os termos do contrato já foram redigidos, revisados e, salvo algum imprevisto de última hora, tudo caminha para um anúncio oficial nos próximos dias. O que ainda estaria sendo discutido são alguns detalhes burocráticos envolvendo prazos de inscrição e questões relacionadas ao passaporte esportivo de Lautaro Di Lollo. Nada que inviabilize a negociação, mas que exige uma atenção especial por parte dos advogados dos dois clubes. Enquanto isso, no CT do Boca, os companheiros de time de Lautaro já estariam cientes da possível saída do jogador. Inclusive, segundo relatos da imprensa local,
o próprio atleta já se despediu de alguns membros da comissão técnica e dos funcionários do clube. O que reforça ainda mais a tese de que ele está mesmo de malas prontas rumo ao Brasil. O Fortaleza, como de costume, mantém silêncio absoluto e evita qualquer declaração antes da hora certa. Mas nos bastidores, há um otimismo evidente. Seria um movimento certeiro, uma cartada de mestre da diretoria para mostrar que o clube está mesmo jogando em outro patamar. Agora, o que chama atenção nesse possível acordo é o grau de sofisticação das cláusulas envolvidas. Não é apenas um simples empréstimo de 6 meses com opção de compra, como costuma acontecer por aí. Estamos falando de um modelo de negócio estruturado, com cláusulas de performance, metas coletivas e individuais, bônus por minutagem e até uma possível venda futura com percentual dividido entre os dois clubes. Isso mostra que o Boca não está simplesmente se desfazendo de um atleta que não interessa mais. Muito pelo contrário. Eles querem acompanhar de perto o desenvolvimento de Lautaro Di Lollo no futebol brasileiro. Já o Fortaleza, ao aceitar essas condições, demonstra confiança total no potencial do zagueiro. A ideia é clara: dar a ele a rodagem necessária, integrá-lo rapidamente ao sistema tático do time e, se tudo correr bem, até pensar em estender o vínculo. E tem mais, segundo apuramos, o próprio Vojvoda teria se envolvido diretamente nas conversas. Ele teria analisado vídeos, dados estatísticos e até conversado com pessoas próximas ao jogador antes de dar o aval final. Isso indica que, se Lautaro chegar mesmo, será para jogar. Nada de contratação só para compor elenco. E essa movimentação entre Fortaleza e Boca Juniors pode ser apenas o começo de uma nova parceria entre os clubes. Fontes próximas ao tricolor afirmam que esse tipo de negociação faz parte de uma estratégia maior de aproximação com mercados que tradicionalmente produzem bons talentos, como o argentino. A ideia seria abrir um canal direto com clubes formadores da América do Sul, algo que possa beneficiar não só o Fortaleza como também seus parceiros comerciais e até atletas da base local. Ou seja, trazer Lautaro Di Lollo não é apenas reforçar o elenco para o Brasileirão ou para a Sul-Americana. É estabelecer uma ponte com um dos maiores clubes do continente. Um acordo desse tipo pode, inclusive, servir como modelo para futuras negociações envolvendo outras promessas ou mesmo jogadores em fim de contrato. Há, inclusive, rumores de que outros nomes da base chinesa já estariam sendo monitorados pela equipe de análise do Fortaleza. Isso mostra o quanto a diretoria está pensando à frente. E se essa aposta em Lautaro der certo, preparem-se. O Fortaleza pode se tornar referência em captação de jovens talentos estrangeiros no Nordeste. O jogo está mudando, e o tricolor quer ser protagonista. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos corredores da Bombonera, há uma espécie de nostalgia no ar. Muitos torcedores do Boca Juniors estão começando a se dar conta de que podem perder um nome importante para o futuro da zaga chinesa. Lautaro Di Lollo, apesar de ainda não ter se consolidado no profissional, sempre foi visto como uma joia da base. Sua técnica, visão de jogo e maturidade em campo chamaram atenção desde os primeiros jogos pelo time sub-20. E agora, com a possível ida ao futebol brasileiro, começa a crescer o sentimento de e se ele estourar lá fora e a gente perder? Isso acontece com frequência no futebol argentino, principalmente quando um atleta promissor sai jovem demais. Por isso, a ideia de manter um percentual de venda futura e cláusula de recompra foi fundamental para que o Boca aceitasse a proposta do Fortaleza. Ninguém quer repetir erros do passado, como aconteceu com outras promessas que deixaram o clube cedo demais. Dessa vez, há um cuidado especial com a carreira de Lautaro. E isso só reforça o quanto essa negociação tem potencial para ser uma das mais emblemáticas dessa janela. É o tipo de movimentação que, se bem-sucedida, pode servir de case para o futebol sul-americano. Enquanto isso, em solo cearense, a expectativa é total. A torcida do Fortaleza está em estado de alerta máximo nas redes sociais, acompanhando cada post, cada atualização e até as curtidas de Lautaro Di Lollo. O nome do argentino já circula em grupos de WhatsApp, fóruns de torcedores e perfis especializados em transferências.
Muita gente ainda não conhece o zagueiro a fundo, mas só o fato de estar vindo do Boca já cria uma aura de expectativa. Afinal, não é todo dia que um clube brasileiro acerta com uma promessa diretamente do gigante argentino. O perfil da torcida tricolor, apaixonada e engajada, certamente vai abraçar o jogador desde o primeiro treino. E Lautaro, pelo que apuramos, é um cara de personalidade forte, mas muito focado. Não é do tipo que se deslumbra fácil. Isso deve facilitar a adaptação, tanto dentro quanto fora de campo. A diretoria do Fortaleza, por sua vez, sabe que esse tipo de contratação também tem um forte apelo midiático. E, cá entre nós, é um baita recado para o mercado: o tricolor não está aqui para fazer figuração. Quer brigar lá em cima e vai montar um elenco à altura. Lautaro pode ser só o começo. Se o Fortaleza realmente concretizar essa contratação, não só reforça seu elenco com uma joia argentina, como também envia uma mensagem clara ao mercado: o clube não tem mais medo de ousar. Nos últimos anos, o tricolor do PC deixou de ser apenas mais um coadjuvante no futebol brasileiro para se tornar protagonista. Participações consistentes na Série A, campanhas sólidas em competições internacionais e uma gestão reconhecida por sua eficiência. Agora, com a iminente chegada de Lautaro de Lolo, o Fortaleza dá mais um passo em direção à consolidação de um projeto ambicioso e inteligente. Não se trata apenas de trazer jogadores famosos, mas de apostar em peças que podem render técnica e financeiramente. O exemplo mais próximo talvez seja o Red Bull Bragantino, que também seguiu esse caminho de captar jovens promessas sul-americanas. Mas o Fortaleza tem um diferencial: uma torcida gigantesca e apaixonada que transforma o Castelão num caldeirão. E é nesse cenário que Lautaro pode crescer, amadurecer e, quem sabe, virar ídolo. A bomba ainda não explodiu oficialmente, mas já tem muita gente preparando a camisa tricolor com o nome do argentino nas costas. E olha, não duvido que seja um dos grandes nomes do segundo semestre. Com a possível chegada de Lautaro de Lolo, uma pergunta inevitável começa a surgir: será que ele vem para ser titular? A resposta, meus amigos, não é tão simples quanto parece. O sistema defensivo do Fortaleza é conhecido pela solidez e entrosamento, com peças que já vêm jogando juntas há algum tempo. No entanto, não seria surpresa se Vojvoda começasse a preparar um esquema que permita a entrada gradual do argentino no time titular. Afinal, ninguém investe tempo, energia e negociação com um gigante como o Boca para deixar o jogador no banco por meses. Lautaro pode começar como opção imediata, ganhando minutos em jogos específicos e, aos poucos, assumindo o protagonismo. Outra possibilidade, que já circula nos bastidores, é a adaptação do jogador em outras funções defensivas, como lateral ou volante, algo que ele já fez nas categorias de base. O importante é que espaço vai ter, porque talento ele tem de sobra. E, cá entre nós, a concorrência é sempre saudável. Um reforço desse porte pode elevar o nível de todo o setor defensivo do Fortaleza. Se vier com vontade de mostrar serviço, Lautaro de Lolo pode não só jogar, mas também encantar a torcida e ganhar espaço muito rápido. Por fim, amigos, vale destacar como essa negociação escancara uma tendência clara no futebol brasileiro: a internacionalização dos elencos. Clubes como Fortaleza, Atlético PR e Red Bull Bragantino estão cada vez mais atentos ao mercado sul-americano em busca de talentos ainda em formação, que possam se desenvolver aqui e gerar retorno técnico e financeiro. E o tricolor cearense vem fazendo isso com maestria. A possível chegada de Lautaro de Lolo não é um acaso. É fruto de uma política de gestão moderna, que aposta em inteligência de mercado, análise de desempenho e prospecção internacional. A América do Sul sempre foi um celeiro de craques, e o Fortaleza quer estar na linha de frente dessa colheita. Se o acordo com o Boca Juniors realmente se confirmar, será mais um passo firme rumo a um futuro ainda mais promissor. E para Lautaro, a chance de crescer em um ambiente competitivo, estruturado e apaixonado pode ser o divisor de águas em sua carreira. É esperar para ver. Mas uma coisa é certa: os olhos do continente já estão voltados para essa negociação. E quem sabe, num futuro não tão distante, a gente não veja esse garoto fazendo história com a camisa tricolor. Vamos acompanhar de perto. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News.
Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!